Olá, o nosso assunto de hoje é sobre aumento e redução de capital. Toda vez que uma sociedade aumenta ou decide aumentar o seu capital, isso implica notoriamente numa responsabilidade para todos os sócios, já que se esse sócio um tem 60%, o outro tem 20%, o outro tem 20%, significa que se esses sócios deliberarem pelo aumento de capital da empresa, obviamente que todos vão ter que trazer mais dinheiro para dentro da empresa. E às vezes a situação econômica dos sócios não são, né, idênticas. E isso implica numa guerra de poder. Né? A redução é mais simples, porque na redução vai sobrar dinheiro. E diminui-se o capital e o saldo, obviamente, se divide entre os sócios na proporção que eles participarem na empresa. Né? Mas quando o assunto é aumento de capital, implica na obrigação desses sócios trazerem dinheiro para a empresa. Né? E às vezes um determinado sócio não tem condição de atender às mesmas exigências financeiras que foi feito na assembleia ou na reunião dos sócios. Né? E isso vai implicar em perda de poder, porque, obviamente, se ele não tem o dinheiro para aumentar o capital, se foi aprovado na Assembleia que o capital precisa ser aumentado e ele não tem o dinheiro para aumentar a parte dele, significa que ele vai reduzir em proporção, né? Porque se eu tenho 60% da empresa, né, e A tem 20%, o outro sócio tem 20%, se for em 100 mil, por exemplo, e a gente decidir dobrar o capital, se um desses sócios não tiver 20 mil para colocar, ele de 20% ele vai cair para 10%, porque eu vou ficar como sócio de 120, por 120 mil, né, um capital de 200, eu vou ficar com 120 mil, o outro sócio vai ficar com 40 mil e ele vai ficar apenas com 20 mil, né, que era o que ele tinha, né? E ele não vai conseguir aumentar, né? Isso implica em perda de poder dentro da empresa, porque agora ele só vai ter 10% de voto, não vai ter vai ter só, né, 10%, não vai ter mais 20% de voto. Como ele tinha 20 cotas, né, se for cotas de R$1 cada uma, ele vai ter dificuldade com relação a isso. Então, começa do artigo 1081, que o artigo 1081 diz o seguinte: é salvado, disposto em lei especial, integralizado as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas que sejam titulares. Então, se um não pode, a preferência começa do outro. No parágrafo 2º fala, né, da questão da preferência, né? Os sócios têm preferência no aumento do capital, né? Lá no parágrafo 2º. No parágrafo 3º, né, se esse terceiro sócio, vou dar nome aos sócios, né, que fica mais fácil, né? Então, digamos que seja eu, que seja Vivian e que seja Tauan, né? Então, quer dizer, se eu tenho os 60 mil, Tauan tem os outros 20, para dobrar, né? Que a gente já tem 60 lá. Se eu tenho os outros 60 para dobrar, Tauan tem os outros 20 para dobrar, mas Vivian não tem os outros 20 dela, significa então que ou eu vou ter que colocar mais 20, ou Tauan vai ter que colocar mais 20, ou eu vou ter que colocar 10 e o Tauan vai ter que colocar 10, né? Ou seja, para poder fazer os equilíbrios, né, da sociedade. Eu vou mandar um textozinho para vocês ali, um exemplo, e para vocês conseguirem compreender do que é que eu estou falando. Né?